Vamos ver o exemplo 4, né? Exemplo 4. A figura 3.4 mostra o gráfico da função y igual a 1 sobre x mais 1 ao quadrado. Observando a figura 3.4, está aqui a figura, e a tabela 3.4, aqui está a tabela, podemos afirmar que a função tende para o infinito quando x tende para menos 1, né? Veja bem, quando x que a função tende para o infinito quando x tende para menos 1. Olha aqui, menos 1 está aqui, tá vendo? Toda vez que o x está chegando perto do menos 1, o que está acontecendo com o valor de y? Está subindo, tá? Está indo para mais infinito, tanto pela esquerda como pela direita. Né? Então, nós escrevemos que limite de x tendendo a menos 1, de 1 sobre x mais 1 ao quadrado, é igual a mais infinito. Ou ainda, que o limite de quando x tende para menos 1 mais, de 1 sobre x mais 1 ao quadrado, é igual ao limite de quando x tende para 1 menos, de 1 sobre x mais 1 ao quadrado, é igual a mais infinito. Tá? Porque só existe um limite numa função quando os limites laterais são iguais. Tá vendo? Independente se o valor, se x está tendendo para menos 1 por valores menores que menos 1 ou maiores que menos 1, sempre que quando ele chega mais perto do menos 1, o valor de y sempre aumenta, indo para mais infinito. Exemplo 5. A figura 3.6 mostra o gráfico da função y igual a 1 cosseno de 1 sobre x. Observando esta figura, vamos pôr a figura. Observando esta figura e a tabela 3.6, podemos afirmar que o gráfico dessa função oscila numa vizinhança de zero, sem tender para nenhum limite, tá vendo? Ó, vai para mais 1, para menos 1, então aqui não tem um limite, quando ele chega próximo de zero. Então, não tem limite, o limite de zero nessa função não existe, porque os limites laterais são diferentes. E para existir limite num ponto, os limites laterais têm que ser iguais. Exemplo 6. Olha, limite de meio x mais 3, quando x tende a 4 mais, quanto que é? Ele quando tende a 4, então é 4 por 2, 2, 2 mais 3, 5. E o limite dessa mesma função, quando x tende para 4 menos, quanto que é? Meio vezes 4 é 2, 2 mais 3 e 5, igual a 5. Então, veja bem, quando os limites laterais são iguais, o limite da função é igual aos limites laterais. Tá? Ah, mas aqui como que eu vou saber se é 4 mais, 4 menos? Veja bem, quando o x não está no denominador, tanto faz 4 mais, 4 menos, é que é bem próximo, a gente entende como 4 mesmo. Tá? Vocês vão ver que quando é polinômio, o limite é o próprio polinômio, basta substituir no polinômio. Aqui está mostrando o gráfico, tá vendo? Está chegando tudo para o mesmo valor, sempre tendendo para 5, tá? Para valores sempre próximos de 5, 5,001 ou 4,9995. Então, quanto mais próximo de 4 chega o valor de x, mais próximo de 5 chega o valor de y. Então, no limite é 5. Aqui é o gráfico, tá? O gráfico dessa função, meio x mais 3, esse é o gráfico da função. Tá vendo? Aqui, ó, o ponto está aqui. Então, toda vez que o ponto é contínuo, o limite da função é o próprio valor de f de x, no caso f de 4. Pode-se observar no exemplo anterior que à medida que tomamos valores de x cada vez mais próximo de 4, ou seja, x tende a 4, os valores de y tornam-se cada vez mais próximos de 5, ou seja, y tende a 5. Independentemente da sucessão de valores de x usados. Independentemente quer dizer, tanto faz sendo por valores, chegando próximo de 4 por valores menores que 4, ou chegando próximo de 4 por valores maiores que 4. Tanto faz, isso que ele está falando, independente da sucessão de valores. A ideia tornar o valor de y tão próximo de 5 quanto desejamos é traduzida matematicamente pela desigualdade. Ó, módulo de x menos 5 é menor que epsilon, sendo epsilon um número positivo qualquer tão pequeno quanto se possa imaginar. A ideia, desde que tornemos x suficientemente próximo de x, mas x tem que ser diferente de 4, no limite sempre é diferente, significa que deve existir um intervalo aberto de raio
delta maior que zero e centro em A igual a 4, tal que se esse x tem que ser diferente de 4, variar nesse intervalo, isto é, se módulo de x menos 4 tem que ser maior que zero e tem que ser menor que delta, então deve valer a desigualdade 1, que é mostrada. Definição. Seja f de x definida no intervalo aberto I contendo A, exceto possivelmente no próprio A. Dizemos que o limite de f de x quando x se aproxima de A é L e escrevemos. Limite de f de x quando x tende a A é igual a L se, para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que módulo de f de x menos L é menor que epsilon, sempre que módulo de x menos A é maior que zero e menor que delta. Exemplo, usando a definição de limite, provar que vamos provar que limite de 3x menos 1, quando x tende a 1, é igual a 2. Aqui fica fácil ver que é verdade, né? Quando é uma expressão simples, um polinômio, basta substituir o x pelo valor dado. Né? Então eu falo que x tende a 1, põe 1 no lugar do x. 3 vezes 1, 3, 3 menos 1, 2. Ó, é verdade. Só que ele quer que prove usando a definição. Então vamos lá. Devemos mostrar que para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que módulo de 3x menos 1 menos 2, né, que é o f de x, menos 2, menor que epsilon, sempre que x menos 1, módulo de x menos 1 maior que zero e menor que delta. Então, vejam bem, para provar isso, eu tenho que sair daqui e chegar aqui. Tá? Então, vamos lá. Então, eu sei que módulo de 3x menos 1 menos 2 é a mesma coisa que módulo de 3x menos... Posso tirar esse parênteses daqui, né? É a mesma coisa que módulo de, menos 3x, de 3x menos 1 menos 2. Menos 1 menos 2 é menos 3. Então, esse módulo aqui, eu posso falar que é a mesma coisa que módulo de 3x menos 3. E todos eles são menor que epsilon. Aqui, multiplicação. Aqui eu posso fatorar, né? Aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 3... lembra quem viu pré-cálculo, fatoração, eu falei que ia usar no resto da vida no cálculo, né? Tenho 3, tem 3, então vamos colocar o 3 em evidência e vou dividir cada termo pelo termo em evidência. 3x dividido por 3, x. Menos 3 dividido por 3, menos 1. Então, no lugar de 3x menos 3, ficou 3 que multiplica x menos 1. Isso é verdade, porque se eu abrir aqui vai ficar o quê? 3x menos 3. Então, módulo de 3x menos 1, eu posso escrever como módulo de 3 que multiplica x menos 1, né? Tudo isso menor que epsilon. Módulo de produto, eu posso tirar o módulo de cada um dos fatores. Então, o módulo de 3 é 3, já tirei. Agora, então, ficou 3 que multiplica módulo de x menos 1, menor que epsilon. Olha aqui, chegou aqui, x menos 1, não chegou no módulo de x menos 1, então o módulo de x menos 1 é menor que epsilon, esse 3 que estava multiplicando vem para cá dividindo. Então, a última desigualdade nos sugere a escolha do delta. Fazendo delta igual a epsilon sobre 3, vem que módulo de 3x menos 1 menos 2 menor que epsilon, sempre que módulo de x menos 1 maior que zero e menor que delta. Portanto, limite de 3x menos 1 com x tendendo a 1 é igual a 2. Nós mostramos por quê? Fazendo delta igual a epsilon sobre 3. Então, não é simplesmente escrever o que está aqui, né? Nós tivemos que mostrar qual é o valor do delta. O delta ele tem que ser igual a epsilon sobre 3. Se eu fizer delta igual a epsilon sobre 3, eu provei que essas duas desigualdades são iguais. Propriedade dos limites. Propriedade 1. Se A, M e N são números reais, então, limite de mx mais n, quando x tende a A, é igual a ma mais n. É lógico, basta colocar, o x está tendendo para A. Quando é um polinômio, basta substituir x por A. Então, é só colocar A no lugar do x. Propriedade dos limites, propriedade 2, se C é um número real, então, limite de C quando x tende a A é igual a C. É lógico, porque é um polinômio, né? Quer dizer, na verdade é até um monômio, com um termo só. Mas no lugar do x eu vou colocar o A. Tem x aqui? Não tem, então é o próprio C. E limite de x quando x tende a A é A. É bem lógico.
Quando o limite o quê? X tendendo a A. Então, no lugar de X eu vou colocar A. Colocando A no lugar do X, então o limite de X quando X tende a A é A. E essas propriedades aqui também, soma, multiplicação, isso vocês vão ter que guardar, tabelinha, né? Proposição. Se f de x é menor ou igual a um h de x, que é menor ou igual a um g de x, para todo x em um intervalo aberto contendo a, exceto possivelmente x igual a, por que sempre fala exceto? Porque o limite ele não se preocupa com o ponto, tá? Então ele só preocupa, por isso que fala limite, ele está falando da vizinhança. Esse limite de f de x quando x tende a A é igual a L, e limite de g de x quando x tende a A também é igual a L, então limite de h de x quando x tende a A também é igual a L. Esse aqui é o famoso teorema do sanduíche, né? Se você tem que olha, você tem g de x, você tem que esse é menor ou igual a g de x, e esse é menor ou igual a h de x. Então, o h de x está no meio, né, coitadinho? É o famoso sanduíche, está no meio. Se o limite dessa função é igual ao limite dessa função, quer dizer, o limite da função do meio só pode ser igual aos dois também. É isso que está falando. Trocando em miúdos, é isso que está falando. Né? Exemplo.